Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma experiência que eu tive com Deus. Foi um momento que eu estava correndo perigo e que eu senti muito a proteção de Deus para que nada de ruim acontecesse comigo naquele momento. Vamos lá bater um papo? E gente, eu vou fazendo a unha enquanto eu vou conversando com vocês, tá? Olha o jeito que está, olha o jeito que o meu pé tá. Gente, tem duas histórias que são muito críticas, só que eu vou começar pela que aconteceu primeiro. Eu era muito novinha, eu fui passear num domingo com a minha amiga que na época eu dançava com ela, no shopping. O ponto de ônibus era muito pertinho, poucos quarteirões, sabe? Então, tipo, eu fui de ônibus mesmo naquele dia. Não era sempre que eu andava de ônibus, mas eu já tinha começado a andar de ônibus, né? Na hora de voltar pra casa, tava de dia ainda, devia estar assim à tarde, não lembro que horas, mas tava super claro. Passou um carro em frente ao ponto com um velho dentro. E, gente, eu falo velho mesmo, tá? Nem sempre que eu falo velho, eu falo de forma pejorativa, mas dessa vez era velho, porque ele tem que ser falado de forma pejorativa, porque ele era um sem vergonha. Tinha um quarteirão que eu tava, o ponto de ônibus, e eu acho que ele parou no quarteirão da frente. Era uma rua que só subia, então não dava pra ele descer, né? E aí ele parou o carro e começou a me chamar, fazer assim com a mão. Gente, na hora eu gelei. Tinha outras duas pessoas no ponto de ônibus. Primeiro que eu tive dúvida se ele tava me chamando. E lembra, gente, eu era nova, tá? E eu parecia nova também. Igual eu falei, eu devia ter uns 13 anos de idade. Como tinha essas outras duas pessoas no ponto, eu tava com medo, só que eu acho que eu ainda não tinha me desesperado por dentro, entendeu? Porque tinha mais gente ali. Só que a rua tava meio vazia, porque era domingo, né? Nesse momento eu tive certeza que ele tava se referindo a mim. Ele começou a dar volta no quarteirão. Então ele deu a volta e passou olhando pra mim e novamente parou o carro e ficou me chamando. Gente, sério, acho que foi um dos momentos que eu mais senti medo na minha vida. E eu paralisei. Eu tava com o celular, sempre eu andava com o celular, desde que eu comecei a andar sozinha, mesmo antes de eu andar sozinha, mas a partir do momento que eu comecei a andar sozinha pra me locomover, eu tinha celular, né, pra me comunicar. Só que, gente, eu não consegui fazer nada. Aquela situação me gerou um medo tão grande, mas tão grande, que eu não consegui me movimentar. Eu fiquei simplesmente parada, sem saber o que fazer, só que eu tava pensando em algumas possibilidades. Eu pensei, o que aconteceu? Pouco tempo depois, o ônibus dessas duas moças chegaram. Eu acho que elas nem viram isso acontecer, mas foi pouco tempo mesmo que o ônibus chegou, e aí foi aí que eu comecei a pensar, será que eu subo no ônibus junto? Não era o ônibus que eu precisava pegar, só pra meio que não ficar aqui sozinha, porque elas eram as únicas que estavam ali no ponto, né? Mas eu não subi. Aí, nesse momento, ele ainda tava na insistência, né? Só que o que acontece? Ele não saía de perto do carro, ele descia do carro, só que ficava ali em frente à porta do motorista e chamando, né? Então, ele não se aproximava, só que ele tava o tempo todo chamando. Aí o que acontece? Virou um ônibus que eu sabia pra onde ele ia. E eu não ficaria perdida com aquele ônibus, sabe? Aí talvez vocês estejam se perguntando, né? Ah, por que eu não liguei pra alguém, né? Poderia ter ligado pra alguém. Gente, igual eu disse, eu fiquei com muito medo e fiquei paralisada. Eu não sabia o que fazer. E aí o meu ônibus não tava chegando, passou esse das mulheres, né? E depois passou mais um ônibus, que era um ônibus que parava perto da casa da minha avó. Então eu sabia pra onde ele ia.
Não era tão perto assim da minha casa, a pé, né? Só que eu poderia ligar pra alguém ir me buscar, ligar pra minha mãe ir me buscar no ponto e tudo mais. Só que eu também não fiz isso. O ônibus passou e eu pensando assim, será que eu pego esse? Pra também ficar segura dentro do ônibus, né? E eu não peguei, gente. Vocês acreditam nisso? E aí, meu medo cada vez aumentando mais, né? Porque eu fiquei tipo, o que eu vou fazer? E eu não sabia, tipo, o que poderia acontecer. E se caso ele se aproximasse, o que eu faria, né? Olha o que aconteceu, gente. Aí é nessa parte que eu digo que tem algumas coisas que acontecem que a gente vê que é muito assim. Eu costumo usar a frase, é coincidência demais pra ser só coincidência. O meu tio, ele é mototáxi. Só que lembrem que era um domingo à tarde, com a rua pouco movimentada. Então, assim, na minha cabeça já diminuía a chance dele estar por ali, né? E a minha cidade, gente, ela não é uma cidade tão pequena. Pra quem não conhece, eu moro em Ribeirão Preto, uma cidade que deve ter agora uns 800 mil habitantes, por aí. Não é pequena, é bem grande na realidade. E tem alguns pontos da cidade que é tão longe, por exemplo, do lugar que eu moro, que parece que tá indo pra outra cidade. Então, assim, eu ver ele ali na rua, porque aí ele tava de moto, né? Chegou, me viu no ponto e aí falou pra eu subir, né? Que ele me levava pra casa e tudo mais. Só que, tipo, ele também não viu nenhuma nada do que tava acontecendo, sabe? Literalmente, ele só apareceu e me levou pra casa. Eu vejo que é muito assim, muito de Deus mesmo, sabe, gente? Porque era exatamente no momento que eu precisava. Um momento que eu não tava conseguindo agir mesmo. E eu sinto que Deus preparou de uma forma que não tinha como eu continuar paralisada. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu acho, né? A primeira oportunidade que Deus me deu, né? Foi de eu entrar no ônibus indo pra minha avó. Só que eu ainda tava paralisada, não entrei no ônibus. E a segunda oportunidade não tinha como eu não ir, entende? Então eu sinto que foi um cuidado muito grande, porque eu nem imagino, e nem gostaria de imaginar, né? Na realidade, eu acho que eu nunca fui de ficar pensando, eu fiquei muito assustada, muito assustada. Só que eu nunca fiquei pensando, o que poderia ter acontecido, sabe? Com muitos detalhes na minha mente. Eu sei que poderia ter acontecido algo muito ruim, mas eu prefiro nem ficar pensando sobre isso, sabe? Foi a primeira experiência muito forte. Do nada, não é do nada, pra mim ficou muito claro que foi Deus que enviou o meu tio ali. E aí eu quero frisar, a minha cidade ela é muito grande e o meu tio está passando exatamente na rua que eu estava, exatamente no momento que eu precisava, que foi o momento que as moças já tinham subido, que o ônibus já tinha passado. Pra mim é muito de Deus, é muito conectado, entende? E aí, por fim, cheguei em casa em segurança, deu tudo certo. E eu lembro, gente, que eu tava tão assustada, mas tão assustada, que eu tava de vestido esse dia, né? E aí eu subi na moto assim, nem aí pro vestido, eu só subi na moto mais rápido que eu consegui. Não sei, deve ter aparecido... Deve ter aparecido minha calcinha, certamente, porque eu não tava nem preocupada que eu tava de vestido, eu só queria subir e queria ir embora logo. E é isso, gente, essa foi a primeira história. Eu tenho outras histórias e outras experiências também que eu gostaria de compartilhar com vocês, só que pro vídeo não ficar tão longo, eu acho que eu vou fazer outro vídeo. Aí talvez nesse segundo vídeo eu já faça várias experiências num vídeo só, porque essa foi a mais longa que teve. E aí, gente, eu quero saber de vocês também. Vocês já tiveram alguma experiência com Deus? Comentem aqui pra mim alguma experiência que vocês viram um cuidado. Não necessariamente precisa ser algo assim meio que extremo, vamos dizer assim, né? Como foi, eu considero que foi meio extremo no meu caso, mas não necessariamente precisa ser isso, porque o cuidado de Deus a gente pode ver em
Às vezes são detalhes que a gente vê, às vezes são coisas um pouco maiores, às vezes são respostas às nossas orações. E igual eu disse, eu não acredito tanto em coincidência assim, sabe? Quando a coincidência é muito grande, é coincidência demais para ser só coincidência. Então, por vezes, né, pode ser, na verdade, uma resposta de Deus a uma oração, ou Deus enviando alguém para te ajudar. Enfim, comentem aí pra mim, gente, sobre as experiências de vocês também, que eu fico curiosa pra ler sobre as histórias de vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Não esquece também de se inscrever se você tiver gostado do vídeo, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e de curtir o vídeo também para o YouTube entender que vocês gostaram do conteúdo. Até a próxima, beijo!